Oi, gente. Boa noite. Vamos esperar chegar o pessoal. Esperar entrar alguém. Oi, boa noite. Vamos começar mais uma live. Nessa pandemia agora, todo mundo correndo. Oi, Julinha. Oi, Juliana. Oi, oi. Jackson. Tudo bem, Sandra? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos aqui. Sabe que o pessoal, eu vou dar uma introdução da live de hoje. Muitas pessoas ficam comentando, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Eu relutei a princípio em relação às lives. Relutei muito em relação às lives, mas eu decidi fazer a live, mas ser uma live um pouco mais com conteúdo, certo? Não fazer live por fazer só bate-papo, é gostoso o bate-papo, não é? Mas eu queria que tivesse uma live com conteúdo que tivesse interesse para todos os seguidores, todas as pessoas que estão aí no Instagram junto comigo, aqueles que sonham em ser artista, aqueles que já tiveram aula comigo, ou me seguem por indicação ou por conhecimento do meu nome, outros que já trabalharam, outros são amigos, enfim, todos aqueles que querem participar desse mercado, que é um mercado que eu falo que é maravilhoso, que é o mercado do mundo da moda. Eu queria fazer as lives, mas eu queria que essas lives fossem construtiva, fosse live que tivesse um super, sabe, um valor bacana nessas lives. E o interessante é isso, eu fiz uma lista de convidados, estou fazendo essa segunda live, e todos os meus convidados, eu estou até com uma ajuda, uma assessoria de uma grande amiga, com a Sandra Gura, alguns devem conhecer. A gente estava fazendo uma reunião esses dias e conversamos quem devemos convidar para participar dessas lives, né? E daí surgiram vários nomes, e eu tenho alguns nomes que eu tinha interesse, a Sandra acrescentou mais alguns, então eu quero dizer, é uma série de pessoas que vêm aí, a princípio seriam somente nas quintas-feiras, devido à dificuldade de algumas personalidades, eu digo assim, que esses convidados que eu tenho, a dificuldade que eles têm com a agenda, eu teria que ter um plano B, uns horários, e vou ter que alternar. A princípio terei mais nas quinta-feiras, mesmas quintas-feiras, esse mesmo horário, às 20 horas, mas também provavelmente tenha nas terças-feiras também. Ou também horário que com muitos produtores, como vai acontecer agora as próximas, vocês vão ver, nós temos problemas do horário, né? Alguns moram fora do país e a diferença é grande do horário. Mas é isso, eu vou convidar nossa convidada de hoje, eu quero já falar um pouquinho sobre ela, gente. Eu conheço ela desde os 12 para 13 anos, é uma grande amiga, a família se tornou minha amiga, a mãe é maravilhosa, amo de paixão. Então vocês vão, tenho certeza que vocês também vão gostar. É só eu achar aqui, eu quero ver se eu encontro, e tá aqui. Vamos ver se conseguimos entrar, recebê-la. Vamos ver. Ok, deve estar chegando. Oi, Paulinha. Oi, Johnny. Tudo bem, Paula? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra, meu amigo, estar participando com você. Nossa, que saudade, vontade de abraçar, né? Nossa, que saudades mesmo, né? A gente se viu faz o quê? Quase um ano já, né? Faz um que ano. Foi isso? Já. Faz um ano. Faz tempo, então, né, Johnny? Eu quero agradecer, você tão solícita, aceitou o convite. Eu não queria convidar umas pessoas para um bate-papo que eu estava comentando agora em relação ao conteúdo. Eu gostaria que fosse um bate-papo que fosse bem construtivo. Eu tenho bastante seguidores que têm interesse em ingressar no mercado artístico. Não é só da moda, sabe, Paula? Tem bastante gente
que tem o sonho em ingressar, ser artista, no geral, ator, modelo, youtuber, cantor. E eu tinha interesse, eu tenho outras pessoas que também são ótimos profissionais, que eu conheço, que me chamavam bastante atenção e na nutrição, mas eu acompanho, né, essas pessoas e acompanho você no dia a dia. E você me chama muita atenção pela dedicação. Você não só ama o que você faz, que a gente nota isso, mas faz com muito amor e dedicação. E eu tenho visto que você está assessorando aí, cuidando de personalidades, atletas famosos, né? E eu queria... E isso é o resultado de um trabalho bem feito, certo? E eu queria que você falasse um pouco de você, sobre o que você atua, como você é, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho, Paulo. Tá. Então, meu nome é Paula Berardi Youssef. Eu conheço o Johnny de anos, né, Johnny? Eu já trabalhei como modelo para o Johnny, inclusive, e eu achei muito, muito conveniente essa live, porque, primeiro, que eu sou apaixonada por alimentação, e segundo, eu acho de extrema importância as pessoas entenderem, né, aonde a alimentação vai influenciar na sua vida, a qualidade de vida que você pode ter em relação à alimentação. Eu já trabalhei como modelo, e o que eu estava conversando com você, né, Johnny, que eu acho que é uma coisa importantíssima, que nem todo mundo leva jeito para isso, né? Não é, Exatamente. não é, né? Nem todo mundo nasceu. Você pode ter altura, você pode ter, mas não é. Você não nasceu para aquilo. Você nasceu, às vezes, para outro tipo de profissão. Que, no meu caso, foi isso. Eu trabalhava, a gente estava super bem, né, Johnny? Só que eu não tenho muito jeito de modelo, no jeito, assim, disso de trabalho. Eu me encontrei mais na nutrição. E gosto bastante. Eu acho que você poder trabalhar numa coisa que você gosta muito e eu poder ajudar nessa live em relação à alimentação, para vocês terem noção do que a alimentação pode trazer de benefícios para todos nós, né? Sim, eu acho super interessante, tanto que nós conversamos bastante sobre esse assunto, sobre o que nós conversaríamos, você muito mais, porque eu notei a dedicação e o foco, né? Você não só aceitou, como você fez um estudo sobre tudo que você poderia estar falando. Eu achei isso super interessante e mostra que eu não errei na hora do convite. Obrigada. Exatamente isso. Focando nessa parte de modelo, eu queria deixar bem claro e explicar para vocês o que a Paula quis dizer, porque assim, eu conheci a Paula, acho que tinha 12 ou 13 anos, era isso, Paula? Isso. Né? 14. A mãe da... 14 já? Isso. Já. A mãe da Paula me procurou, a gente foi trabalhar com a Paula, eu achei ela lindíssima. Desde aquela época, já era uma garota que chamava atenção pelos seus predicados. E nós, em seguida, ela veio trabalhar com modelo, a gente indicou ela. As pessoas talvez não lembrem, mas da minha época mesmo, a Paula chegou a pegar os finalmente disso. Teve aqui no Paraná, tinha anos atrás um grande colunista. Ele abrangia o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chamava-se Dino Almeida, lembra? Lembra do Dino Almeida? Então, o Dino Almeida ele tinha um concurso chamado Glamour Girl. Todo clube associativo, aqueles glamour mesmo dos clubes, eles escolhiam a mulher que eles achavam mais maravilhosa para representar o seu clube. Tinha que ter postura, elegância. Um exemplo, seria o espelho desse clube. E a Paula foi uma indicação para um clube que, para nós, é um dos clubes mais tradicional do Paraná, que é o Clube Ponta Lagoa. Na época era Clube Ponta Grossense, né, Paulinho?
E a Isso. Paula foi representar e eram, eu acho que tinha o quê? Umas 30 meninas por aí, Paula? Acho que era mais ou menos isso, Mais ou né? menos isso. Eram mulheres lindas, gente. Lindas, Isso. lindas. E cada uma representando o seu clube. E a Paula nos presenteou com o ganho do concurso, né? Chegou lá e abocanhou o concurso. Foi uma Não surpresa, sabia assim. nem andar de salto, né, Johnny? Você que me deu aula, né? Não sabia Foi nem andar maravilhoso, de né, Paula? salto. Um sucesso. Maravilhoso. Então, e eu noto que o que acontece? Você falou que você tinha aquela idade. E hoje você é casada, tem 2 filhos, é isso? Isso. 2 meninos. Ah, e eu noto que teu corpo continua o mesmo corpo da época, Ai, Paulinha. gente, eu acho que eu vou ter que dar um beijo. Ó, que sucesso! Mas Paula, eu te acompanho nas redes. Eu tenho Ai, visto obrigada. você em consultório, academia, treinando alimentação. Então, eu noto que você gosta muito do que você faz. E eu acho que, como eu falei, foi assertivo o convite, porque eu queria que as pessoas entendessem o porquê da alimentação, o porquê dos cuidados, que muitos acham, nasci bonito, eu nasci para ser modelo. E foi super interessante que você falou que não basta ser bonito, tem que se encontrar na profissão, não é? Tá tendo um. Conseguiu, Paulinha? Tá difícil ali. Acho que caiu, né? Não sei. Voltou? Acho que Paulinha você vai ter que entrar outra vez, porque tá dando bastante interferência e não estamos conseguindo falar com você direito. Tem como você entrar outra vez? Tá? Eu vou cortar você aqui, eu vou ligar novamente, pode ser? Tá, tá. Vamos ver se eu acho a Paula aqui. Vamos entrar novamente com a Paula, ver se consigo. Então, gente, eu estou aqui em casa e a internet até que tá boa, né? Porque eu estou no meio do mato, eu estou num sítio, aqui bem uma chácara que eu tenho no interior do Paraná, e estou aqui. Então, de repente, a internet pode bugar, mas por enquanto está bem aqui. E a Paula está em Curitiba, então acredito que esteja, o probleminha esteja lá. Vamos dar uma olhadinha, ela entrando já vejo, e nós vamos conversando aqui com a Paula novamente, para ver se conseguimos melhorar o sinal, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Me dê um sinalzinho aí, está ok? A Júlia, a Sandra, estão por aí? Que eu vi vocês. Ok, ok, ok. Oi, gente. Oi, Mica. Oi, Roger. Tudo bem com vocês? Ai, Roger, você é um palhaço. Não tem aranha aqui, é tudo a madeira assim mesmo. Que parede. Olha, a Paulinha chegou aqui, vamos ver. Aí, Paula. Deu, né? Deu, agora sim, tá melhor. Ixi. Isto. Tava dando muita interferência. Ai, que saco. Deu. Isto. Nossa, que difícil. Deu. Aí. Olha, Bom, agora tá parecendo agora você deu. como é mesmo, linda, maravilhosa. Tá Deu, agora linda. deu. Vai lá. Então, como eu estava falando, agora ficou um pouquinho baixo, vou arrumar. Como eu estava falando com você, assim, eu acredito muito que existe o biotipo das pessoas. Então, você tem 3 tipos de biotipo. Você tem ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O que acontece? Se você é um ectomorfo, é o biotipo de uma modelo.
é uma pessoa mais slim, ela é mais magra, ela tem dificuldade de ganho de peso e ela tem dificuldade também de ganhar massa magra. Agora, se a pessoa é um biotipo mais um endomorfo, ele é uma pessoa que ganha mais peso. Então, ela tem dificuldade de perder peso. E o outro é o endomorfo, que é o biotipo do atleta. Ele é mais largo aqui na parte dos ombros, tem uma facilidade de ganhar massa muscular, e o peso também ele perde e ganha também. Só que por que eu estou falando isso, Johnny? Porque assim, no mundo da moda, existe um biotipo que não adianta. Se você é um endomorfo que tem uma facilidade de ganho de peso, você querer ser um biotipo mais slim, você não é esse biotipo passarela. E hoje a gente tem uma coisa muito bacana que eu acho que a moda tá mais, ela tá mais diluída, assim, né? Os valores de beleza modificaram bastante. Por quê? Porque você pode ser uma modelo, você pode ser magra para ser modelo de passarela, você pode ser um plus size para ser uma modelo, né, para um tamanho maior, você pode ser uma pessoa mais bombadinha para ser modelo de loja de suplemento, pode ser mais definida para Abriu o academia, leque desse mercado, né? abrir um Abriu. leque maior. Hoje Né? eu tenho uma modelo que é da mesma época que você, a Fernanda Machado, ela iniciou comigo, uma boneca linda, magérrima, tudo mais, pedindo para ela perder um pouquinho de peso, e ela foi, só que ela não perdia quadril, sabe? Ela tinha uma dificuldade grande no quadril. E a mãe dela forçava ela, e eu gostaria que você falasse muito sobre isso daí. A pressão da mãe na alimentação da filha era muito grande. E a mãe disse que ela chegava a chorar, se fechava no quarto. Quando a mãe ouvia, ela estava na geladeira de madrugada, sabe? Isso. E hoje, ela de repente, a agência dela em São Paulo mandou ela de volta e disse, não, você vai ganhar peso. Você vai ganhar e você vai entrar num outro mercado. E ela ganhou peso. Só que esses dias, agora eu vou contar para ti, eu tenho um grupo com a Sandra e a Regiane Varela, fotógrafa, e a Regiane foi na Renner e achou um pôster da Fernanda. E a Regiane fez material da Fernanda. Ela disse, meu Deus, como a Fernanda tá linda ainda. A Fernanda? Só que ela tá maior ainda. Ela ganhou mais peso. A Sandra comentou, ela teve que ganhar mais peso para poder pegar esse mercado, abranger mais esse mercado. Você viu? Então, assim, era o biotipo dela. E era linda dentro daquilo e conseguiu trabalhar. Isso que você falou das mães também, porque normalmente, assim, é um sonho também um pouco de mãe, né, Johnny? Exatamente. O que acontece? Você sabe muito bem, a minha mãe tadinha, ela queria muito, assim, que trabalhasse como modelo. Eu lembro quando eu fui chamada na Mega, o que minha mãe fez, a primeira coisa, ela me levou para fazer massagem. Eu lembro que eu coloquei até umas mantas térmicas para diminuir centímetros. Então, assim, é todo um esforço que nem sempre é a menina que está querendo, né? Então, isso é uma coisa que tem que se verificar muito, porque o que acontece? O meu biotipo, eu não era um biotipo de modelo daquela época. Por quê? Porque tinha que ser muito magra. Eu era magra, mas eu tinha volume. Eu sempre tive volume. Eu eu tenho seio, eu tenho mais corpo. Então, o que acontece? Eu poderia chegar... Paula, me desculpa, Paula. Paula, a última vez que eu te vi, é uma top model, Paula. Você entrou... mas eu convivo com as modelos daquela época, as top internacional da época, que despontaram no mercado na mesma época. E eu tenho encontrado elas agora, cada vez que eu vou a São Paulo, Rio, eu encontro.
E eu vejo no mesmo perfil, Paula. Então, a mesma Ai, estrutura. não. Então, não vem dizer que você não tá. Ah, me poupe, meu amor. Não, não Tá tem como. bom, tá bom, Mas, tá bom. mas vamos falar das mães em relação à alimentação mesmo. Então, assim, esse cuidado, e também tem que cuidar muito, assim, das mães, porque o que acontece? Às vezes, as mães ficam muito em cima das filhas em relação à magreza. E isso pode gerar até um transtorno alimentar, né, Johnny? Tipo uma anorexia, uma bulimia. Então, esse cuidado, assim, de ver se a sua filha realmente tem o biotipo para ser modelo. Ela pode ser um modelo fotográfico, ela pode ser. Tem vários hoje em dia, né? Dentro da moda, você pode trabalhar com N coisas, mas nem sempre ela vai ser modelo de passarela, né, Johnny? Então, esse cuidado com a alimentação tem que se ter, porque senão acaba indo para outro lado. Pode, essas compulsões alimentares, ela pode ficar muito ansiosa, pode ter, né, depressão, devido a essa pressão da alimentação, né? E acontece isso pela idade? O jovem, ele tem a probabilidade de ter depressão muito mais do que a pessoa mais velha, devido à alimentação? Não. Então, a questão da Da juventude é uma pressão. questão, a pressão, porque eles têm toda uma questão hormonal, né? Tá tudo, é uma panela de pressão, né? O adolescente, o jovem. Então, essa pressão em cima do adolescente, nem sempre eles convivem bem com isso. Que nem eu quando que eu iniciei esse trabalho de modelo, eu não tinha esse perfil também porque eu não sabia trabalhar com pressão. Hoje em dia eu sei, mas na época eu não tinha essa condição psicológica para trabalhar com pressão. Então, esse mundo da moda, eu acho que tem um pouco também da maturidade, Johnny, né? Então, tem que cuidar da alimentação para essa menina saber que ela não pode trocar, então eu vou deixar de comer. Eu vejo muito isso também, que tem umas que ficam semanas sem comer, ou trocam a alimentação por alguma outra coisa, ou por álcool, ou por outra coisa, né? Para saciar. Eu gostaria que se falasse isso. O que seria ideal para a alimentação de uma modelo? Nessa idade, digamos assim. Eu sei que consultar um profissional seria a coisa mais ideal. Mas é Sim, alguma coisa assim que eles não errem. tá. Então, assim, agora, o que seria o essencial, né? Então, primeiro, tem que se cuidar, tem que ser uma alimentação balanceada. Como assim balanceada, Paula? Tem que entrar tudo. Tem que entrar macronutrientes, micronutrientes. O que seriam os macros? Então, carboidrato, proteínas, vitaminas. Por quê? Porque tem muitas, principalmente adolescente, que fica só em cima. Eu quero fazer dieta hiperproteica, porque eu quero criar massa. E quando você faz qualquer tipo de dieta sem uma orientação de um profissional adequado, você tem alguns riscos para a sua saúde. Porque parece uma besteira, mas até uma dieta hiperproteica, você tem um consumo maior de proteína. Isso pode aumentar o sódio, o colesterol, entendeu? Então, são situações que tem que ser verificado de cada pessoa. Cada pessoa tem um tipo de dieta que pode ser adequado à sua situação. Eu não como fruta e verdura. É muito difícil, mas hoje em dia eu vejo muito no consultório muitas adolescentes que não comem, ou não comem fruta, ou não comem verdura. Então, dentro disso, a gente tem que ver para fazer uma suplementação, né, ou dar algumas vitaminas, porque essa baixa de vitaminas e minerais pode ocorrer o que a gente chama de fome oculta. Que o que, que é? É quando aquela pessoa não para de comer, Johnny. Ela tem fome o tempo inteiro. E essa fome o tempo inteiro pode ser alguma carência nutricional, que isso tem que se verificar para que não ocorra isso. Então, assim, esse cuidado com a alimentação, porque também uma alimentação muito, muito reduzida,
com muito pouco carboidrato, muita pouca proteína, pode afetar em toda a questão hormonal dessa menina, ela pode prejudicar a parte da menstruação. Então, tudo isso tem que ser visto para fazer uma alimentação adequada para ela. O que seria a minha sugestão? Tipo, entrar com antioxidante, anti-inflamatório. O que seria o antioxidante? Vitamina A, D, C, vitamina D. Eles ajudam na parte da imunidade. Entrar com probiótico, o intestino funcionando de uma maneira adequada. Eu sempre falo que o intestino é o segundo cérebro da pessoa. Uhum, eu concordo contigo. Não é? Porque se você tem um intestino que está funcionando de uma maneira adequada, ele está absorvendo os nutrientes e as vitaminas adequadamente. E com isso, você vai ter um aporte nutricional melhor, né? Então, todo esse leque de alimentação. Outra coisa, cuidar muito com a quantidade de carboidrato simples ingerido. Que seria o carboidrato simples? A partir de que idade, a partir de que idade pode ter esses cuidados com vitamina? Tem mães perguntando aqui, pais. Cuidado de vitamina? Assim, não tem idade, tem que fazer exame. Então, assim, se você tem uma filha que ela tem uma dificuldade muito grande para comer, ela não come fruta, ela não come verdura, já é um sinal que tem que se ver a parte nutricional dela, tá? Tem que ter os cuidados, né? Procurar um profissional sempre. Tem que procurar um profissional. E assim, é uma menina que alguns tipos de alimento procura muito, às vezes alimentos muito azedos, é alguma deficiência nutricional que pode ser que esteja tendo. Então, tudo isso tem que ser pesquisado. Nada em excesso, né? Se essa menina está consumindo alguma coisa em excesso, tipo, ela não come carne, né? Porque agora tem muitas meninas que estão entrando nessa parte de vegetariano, né? Que é bacana, mas tem que ter uma orientação significativa, uma orientação A carne não faz muita falta para o organismo também? Então, tudo tem que ser muito, muito certinho, porque se retirar a carne sem ter uma orientação certa, o que pode acontecer? Assim, na carne, a gente tem uma vitamina que é muito importante, que é B12. Além da B12, que só tem na carne vermelha, na carne de frango, nas carnes de origem animal. Se você retirar a carne, você tem que substituir. Vai ter que ter uma suplementação dessa vitamina B12, tá? Normalmente, se tiver muito baixa, a gente vai ter que suplementar com alguma vitamina, tá? Para não cair muito. E outra coisa, quando você corta muito a carne, é o ferro. Como a modelo, o que acontece? Elas têm todo um cuidado com o peso, tem que se cuidar com essa perda de peso para ser de uma maneira saudável. Ela está magra, saudável. Por quê? Porque se esse ferro tiver deficiente, ela vai ter uma anemia. E aí, ela é vegetariana. Então, ela vai ter deficiência da B12, vai ter deficiência do ferro. E o ferro, Johnny, que é uma coisa muito interessante, assim, das pessoas saberem, nós temos 2 tipos de ferro, que é o ferro M e o ferro não M. O ferro M é um ferro que você só encontra em alimentos de origem animal, que é um ferro que tem uma absorção melhor. E o ferro não M é um ferro que você encontra nos vegetais. Então, assim, o vegetariano, ele tem o ferro nos vegetais, só que a absorção é menor. Então, esse cuidado com as vitaminas e minerais, quando você quer seguir uma determinada linha, eu quero ser vegetariano, só que você tem que ter a responsabilidade de fazer da maneira correta, né? Entendi. Porque o teu organismo vai necessitar de tudo que você está isolando, deixando de comer, né? E isso pode interferir também na sua beleza, no cabelo. Eu sempre falo que água faz bem ao organismo, né?
pro Isso. cabelo, para a pele. A No gente sempre sono. recomenda o modelo muito líquido, muita água, que isso Isso. ajuda bastante. E, Isso. e tem pessoas que não sabem disso. E a preocupação, eu gostaria que você falasse muito, você está comentando bastante menina, mas nós temos bastante criança também, sabe? Que já estão em Uhum. busca de uma profissão para o filho. E a maioria, estou vendo que está tendo bastante pergunta de pais em relação a isso. Como eles devem agir se o filho não come esse alimento? Tem que procurar um profissional para suprir essa necessidade? Então, assim, se tem uma criança, normalmente eu vejo muito no consultório, assim, os pais falando que não come, que tem dificuldade na alimentação. É, eu, 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 eu penso o seguinte, não dá para substituir, tá? Então, com criança você não substitui a alimentação. Ah, ele não quis Entendi. tal coisa, você não pode substituir, porque existem os grupos dos alimentos que têm a sua importância. Então, assim, ah, não comeu, você vai dar outra coisa. Não, você tem que fazer a criança entender. E agora, nessa fase da pandemia, está muito difícil para os pais, para as mães, porque está meio férias, né? É difícil você colocar uma rotina, mas tem Eu que gostaria que você falasse isso, sobre que alimentação adequada nessa época de pandemia, para todos, né? Até para as mães que estão para todo desesperadas, mundo. Porque para assim, todo né, mundo. Johnny? Agora tá tudo difícil, tá tudo bagunçado, mas eu sempre falo para as pessoas, se você não tiver uma rotina, a vida tem que ter rotina de horário, rotina, você tem que ter uma lista dos seus afazeres do dia, entendeu? Tipo, de manhã, o horário do café da manhã, horário, as crianças têm que ter horário para dormir, horário para acordar. As meninas, modelos, se você não dormir direito, no outro dia você está cansada, você está com olheira, você não responde adequadamente. O adolescente, o jovem, a criança, todos nós precisamos de um horário de sono, né? Isso é fisiológico para baixar cortisol, para melhorar, né, toda a parte fisiológica do corpo, baixa ácido lático. Então esse descanso é necessário. Se você não tem o descanso, o teu corpo está num processo de oxidação que a gente chama. Então quando ele está nesse processo de oxidação, você tem mais chance de tua imunidade baixar. Agora, no momento, a gente tem que cuidar muito dessa parte da imunidade. Então, a alimentação de todo mundo tem que ser muito voltada para a parte de antioxidantes, anti-inflamatórios. O que seriam isso? Você ir muito atrás de alimentos da cor vermelha, O quê? alaranjados, Das vermelhos, cores. Brincar com essas vermelho, cores. morango, Sim. mirtilo, framboesa, que são antioxidantes, que vão fazer bem para a sua saúde, né? E com isso, você tendo uma alimentação, aumentando a quantidade de líquidos também, água, ingerir água, não é suco, não é refrigerante. Por que não é suco? Porque o suco, quando você consome o suco, eu sempre falo muito isso, que as pessoas elas têm uma falsa noção do que é o saudável. Se você consumir um suco de laranja, dentro do suco de laranja, não vai uma laranja. Ali vai pelo menos umas 3, 4 laranjas. Então, você deixou um suco de laranja que era um alimento saudável, uma laranja, você deixou extremamente calórico. Entendeu? Porque você Exatamente. aumentou o valor calórico daquele suco. Ai, Paula, mas qual é o problema disso? Existe uma coisa que a gente chama na nutrição, que é o índice glicêmico dos alimentos, que isso a gente tem que cuidar muito. Quando um alimento tem um índice glicêmico muito alto, você pode ter pico de glicemia, e isso não é bom. E agora, nessa pandemia, assim, Johnny, que é uma coisa que eu acho também que pega, além da alimentação, que o que eu digo que tem que ter o cuidado principal da alimentação é rotina. Rotina. Tem que se ter Rotina. Gostei rotina. disso. Porque modelo tem que ter rotina, disciplina. Tudo tem que ter O bom rotina. profissional tem que ter. O bom profissional, né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que E ter eu rotina. percebo que aqueles modelos que não se dão bem, não só na área de modelo, com qualquer área, essas pessoas, esse indivíduo, ele não vai fazer sucesso em área nenhuma, quando não Nenhuma. tem disciplina Nenhuma. nem foco. Tem que Isso. ter disciplina. Porque Bacana senão o isso. que acontece? Se você não tiver uma rotina e não tiver uma organização para você estabelecer horários, estabelecer
um cardápio, você tem que ter um cardápio na sua geladeira para você ir no supermercado e saber o que você vai comprar. Então, tudo isso vai ajudar na alimentação desse modelo, dessa criança, porque quando você não tem rotina, você não tem organização, você não sabe o que você vai fazer, e daí vira férias. E nós não estamos em férias, nós estamos passando por um momento difícil, mas a gente tem que se mobilizar para tentar organizar. Nisso, assim, eu gosto, os atletas me ensinaram muito isso, assim, porque atleta, você tem que ter muita rotina e muita dedicação. Eu tenho Então, notado isso no teu dia a nos meus dia aí. posts. E eu sou muito dedicada, assim, e essa determinação. Então, eu falo para todo mundo: se você tem um sonho, você quer ser modelo, você quer trabalhar como modelo fotográfico, ou, Não só né, modelo, o seguir ator, qualquer ele carreira, vai né, trabalhar a Diogo? sua imagem também, né? O youtuber vai trabalhar Sim, com sua imagem, o cantor também. Então, sim. eles têm, depois que eles. Tem muitos que não pensam nos seus cuidados, depois eles têm que ter uma consultoria total em relação, desde nutricionista quanto personal style, e tudo para que possa ter um cabelo adequado, o corpo tá bacana, mente saudável. Então, eu digo, Sim. a princípio, as pessoas não pensam nisso, eles pensam em fazer sucesso para depois correr atrás disso. E seria o Isso. contrário, eles têm que se preparar para o mercado antes de ingressar, Isso não mesmo, é? isso mesmo. Porque é isso que você falou, eu acho que é tudo, assim, eu gosto muito quando falam para mim assim: Paula, o que você fala, você faz. E eu acredito muito nisso. Você tem que ser o espelho para as pessoas. Não adianta nada você dizer que você tem que fazer uma alimentação saudável e você não fazer. Não adianta nada eu falar que você tem que fazer exercício e eu não gostar de fazer exercício. Então, isso é para todo mundo, né? Você tem que ter disciplina, organização, senão a coisa não anda. E Você não passa o principalmente você exemplo. Você vai cobrar dos passar o outros e exemplo. você não faz. Exatamente. Quando eu dei aula para professores no Senac, há muitos anos atrás, eu dava aula de formação de professores. Eles me perguntaram: o que o senhor mostra de exemplo? O que o senhor quer falar para a gente para nunca esquecer? Eu digo: você tem que dar o exemplo. Se você vai Isso ensinar alguém a mesmo. fazer alguma coisa, você tem que fazer, para que eles possam levar isso como espelho. Não só dizer faça, mas você não está nem aí para as coisas, não é? É isso mesmo. Porque senão fica muito superficial tudo, né, Johnny? Então Exatamente. você tem que ter vontade e garra nas coisas, né? Acreditar. Então, eu acredito muito. Se você faz as coisas certinho, tem uma alimentação adequada, você faz atividade física, aquilo vai te responder na tua vida profissional. Com certeza, ainda mais nesse ramo, né, Johnny, que há essa necessidade de você ter de você ser certinho com as coisas, né? Esse Não, comprometimento. você sendo certo, você vai ter o retorno e isso vai se enquadrar bem dentro da tua profissão. Eu vejo teus atletas. Eu sei, você está preparando, eu estou vendo, acho que é equipe de canoagem? Isso, Equipe de canoagem. isso. E eu percebo o físico, o corpo desses atletas é atleta. Eu sempre digo, modelo também é um atleta. A pessoa tem que ter um Isso, corpo escultural. cultural. E para isso, não basta você ficar na balada, bebida e cigarro. Eu Isso gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, isso. porque isso bate contra tudo que nós estamos É, falando, né? isso mesmo. Então é isso mesmo. Porque o que acontece? Mesma coisa, tipo, uma modelo, e hoje em dia tá cada vez mais isso, né? As pessoas estão O muito. jovem está saindo muito e bebendo demais. É, Me é, assusta isso, sabia, Paula? e é de assustar mesmo, Johnny. Eu acho que tem que assustar. Porque na minha época não tinha tanto, né? A gente saiu muito Exatamente. mais tarde, não era assim. Então, assim, uma das coisas da bebida principal, né? Tipo, o álcool, ele tem um valor calórico, é uma caloria vazia. O que eu vejo, assim, muitas O que é meninas caloria vazia? vazia não te acrescenta em nada. Ela só tem caloria. Então, ela não Entender tem os um jovens. Preste nutriente. atenção.
ela não tem nutriente, não tem nada. Então, o que que acontece? Eu vejo muito assim, algumas meninas, elas trocam a alimentação pela bebida, né? Ah, então eu vou beber, então não vou comer. E acabam bebendo sem comer. O que acontece? E você Primeiro, fala coisa bastante em errada. meninas, mas hoje as garotas Meninos estão bebendo também, muito mais do que. É isso assustador. Eu não mesmo. vi a mulher beber tanto quanto a jovem de hoje bebe. E é a Bebe iniciação da muito. carreira profissional. E isso me Isso assusta. Como mesmo. é que eu vou chegar para a garota e dizer se você não pode ficar bebendo? Sendo que hoje o jovem está bebendo demais. Isso mesmo. E o que acontece, né, Johnny? Daí bebe, além de toda uma questão que você tem um trabalho no outro dia, você está inchado, teu corpo não está respondendo do mesmo jeito. Existe um valor calórico dessa bebida e o que acontece? A absorção do álcool, uma parte absorvida ela é absorvida, e outra parte ela vai direto para a corrente sanguínea. Quando vai para a corrente sanguínea, ela dá pico de glicemia e depois ela baixa, dando uma hipoglicemia. Então, assim, se você vai para balada, alguma coisa assim, é importante que tenha comido alguma coisa, principalmente um carboidrato complexo, junto com uma proteína, para esse carboidrato, né, que é da bebida, ele não ser absorvido rápido e descer rápido, dando uma hipoglicemia. E sempre, se for beber, né, com moderação, tomar água junto, porque essa hidratação também vai fazer diferença. E o cuidado da bebida, porque a gente sabe que, como você falou, né, Johnny, os jovens estão bebendo cada vez mais cedo e os vícios, os transtornos alimentares, ansiedade e tudo mais, tem acontecido também por causa de tudo isso que está acontecendo, né? Dessa falta de organização das coisas, né? De beber menos, de se preocupar com a alimentação, tudo Não, e isso tem tem. agências, o jovem talvez, os modelos, eles não têm consciência da beleza que eles têm. E eles são Uhum. muito admirados. E as baladas, os promoters, eles querem gente linda dentro da casa. E isso favorece novos clientes e tudo mais. Então, eles acabam favorecendo as agências desse acesso, né, Uhum. às baladas. Então, o modelo não paga, não acaba ganhando bebida. E eles têm que entender que se ele vai marcar presença, é marcar uma presença e só. Quer fazer tipo, toma um drink. Bacana, certo? Eu não vou dizer não Uhum. beba, mas tudo é com moderação. Comer demais tem Moderação. que ser controlado, não é? É. Tudo isso. Uhum. Porque vai ter os efeitos, né? Tipo, como eu te falei, se ficar bebendo toda vez que sair, beber, ou mesmo em casa, estiver bebendo, ai, mas eu bebo gin. Isso de falar que o gin é muito menos calórico que as outras bebidas, ele tem menos calorias se você beber com gin zero. Mas é uma bebida, entendeu? Tem um teor alcoólico. Então, o problema das bebidas, além do valor da caloria, vai dando pico da glicemia. E uma coisa que é muito importante, que a gente chama de resistência à insulina, que com o tempo, se você ficar dando muito pico dessa glicemia, você pode ter um risco de uma diabetes tipo 2. Pense. Então, assim, esse cuidado com excesso de bebida, com excesso do carboidrato simples é muito importante. E eu falo muito isso, assim, Johnny. Antigamente existia essa coisa de cigarro, de bebida, as modelos faziam muita propaganda em cima disso, não é? Tipo, É, Kate Moss, existia eu lembro, eu era mais nova, assim, os cigarros, sempre tinha gente bonita fazendo sim, essa sim, sim. apologia aos vícios, né? Hoje em dia, mudou um pouco isso. Não Não existe, tem mais comercial de cigarro. A bebida é só a partir dos 25 anos, não é? E tem muitos entendeu? modelos que não se propõem mais fazer esse tipo, graças a Deus. Isso, Não faz mais esse isso. tipo. Tem os modelos Então, comerciais ainda fazem porque os cachês são altíssimos. Mas os grandes isso. modelos evitam de fazer esse tipo de comercial mesmo. Porque começou a queimar, né? Tipo, ai, Exatamente. vai fazer propaganda de cigarro, vai fazer propaganda de Uma das bebida. coisas que eu queria te perguntar, Paula, cortando você agressivamente, fui agora mal Não, educado,
Mas assim, desculpa pela minha indelicadeza, mas uma das coisas, antes que eu esqueça, que é super essencial a gente tirar essas dúvidas, dietas doidas, assim. O que ele pode correr o risco para o organismo, essas dietas bruscas? Tá. Então, assim, como eu falei, é sempre importante esse cuidado de você procurar uma profissional para te dar orientação. Mas as dietas. Então, você tem hoje em dia, você tem um monte de dieta da moda, né? Existe um monte Sim. de dieta super restritiva. E eu falo muito assim para as pessoas, que nem você fazer uma dieta hiperproteica, que você está com colesterol extremamente alto, não, você vai só aumentar. O que é uma dieta hiperproteica? É só consumir carne, é só consumir. Ali você vai ter um aumento do teu colesterol e aumento do sódio. Mesma coisa, qualquer dieta que seja muito restritiva, que nem o jejum intermitente. O jejum intermitente é hoje em dia a gente utiliza muito para acelerar o metabolismo. Porém, qualquer pessoa pode fazer um jejum intermitente? Não. Se essa pessoa tiver um percentual de gordura muito baixo, não é adequado fazer um jejum intermitente. Por quê? Existe uma coisa em cima de algumas pessoas que você tem que cuidar isso de ficar muito tempo sem comer, porque existe o risco do transtorno alimentar. Essa pessoa pode desenvolver um transtorno alimentar se ela já tem uma se ela já tem se ela já está um pouco condicionada, ela pode ter esse transtorno. Então, essa retirada, essa restrição muito grande de alimentação sem uma orientação, tem que ter muito cuidado. Eu já atendi meninas que ficaram uma semana sem se alimentar. Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Por quê? Sim. Porque você, Nesse meio é você comum, né? Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com a parte da hidratação. Quando você fica muito tempo sem se alimentar, você pode ter uma desidratação muito grande e fora que você entra num processo de cetogenia, que a gente chama. Então você já queimou a gordura, você já queimou o carboidrato, você está queimando a proteína e aquilo está nesse processo que até um ponto é bacana, depois não é mais para o teu corpo, começa a intoxicação do Então, nós corpo. vamos entrar em outra área que eu quero dizer assim. Muitos falam a dieta vegetariana é ótima, tá? Uhum. Mas e para adolescente? Até quanto é ótimo essa dieta vegetariana para adolescente? Ótimo. Então, assim, a dieta vegetariana. A dieta vegetariana, quando ela é feita com orientação, ela é bacana, né? Pode ter os seus benefícios, mas hoje em dia a dieta vegetariana, ela meio que todo mundo está fazendo sem saber direito como fazer, então é muito complicado. Por quê? Porque o adolescente, dependendo da idade, está numa fase de crescimento, existe todo um cuidado, Uma vitamina necessidade B12, de outros, né, de nutrientes. nutrientes. A vitamina B12, ela só tem nas proteínas de origem animal. Ela tem uma função muito importante para a parte neurológica da pessoa. Então, você deixar de consumir essa vitamina no alimento é muito ruim. Você vai viver tomando injeção, então, né, que tem uma injeção, que é uma vitamina, para a reposição da B12. Então, esses cuidados, e tem muita gente que nem faz essa reposição, e daí fica com uma queda gigante de B12, que Deficiência, né? pode, com a deficiência, que pode ocasionar, além de todo uma parte muscular que essa pessoa pode ter, dores, a questão neurológica que a B12 também afeta. Então tem que ter muito cuidado. E também, né, como eu falei, o ferro. Quando você retira as proteínas de origem animal, você tem que ter todo um suporte para não ter essa deficiência do ferro e não causar uma anemia. Então, assim,
qualquer alimentação que seja feita, ela tem que ser feita com responsabilidade. Você não pode querer fazer uma dieta sem você ter conhecimento conhecimento do que você tem que fazer como pessoa. Ah, eu vou retirar a carne, mas eu vou ter que ter uns cuidados para a reposição daquelas vitaminas para não ter Que a carne deficiência. proporciona. Exatamente. Entendeu? E Exatamente. outra coisa, que nem adolescente que se preocupa muito com pele, com cabelo, com colágeno. A carne, ela tem muita proteína, né? Ela é riquíssima em proteína. E a Sim, proteína sim. que ela vai fazer, ela faz toda a parte para você criar massa muscular, você criar massa magra, né? A flacidez, falta de proteína dá flacidez, o colágeno, você consegue na proteína, a proteína te sacia mais. Então, tudo isso tem que ser verificado. Se você quer ser vegetariano, eu tenho isso que eu não quero mais comer carne, eu passo mal com carne, é uma coisa minha e eu não quero mais ser adepto a comer carne. Tudo bem, mas tem que ter a responsabilidade. Isso é muito importante. Uma das perguntas que eu recebo, e isso nas palestras, o pessoal quer saber o que fazer para perder peso. Eu falo que muitas das vezes é genética, né? A tendência é você é filho de gordinho, minha mãe é gordinha, meu pai é gordinho, a probabilidade de você ser gordinho é maior. Agora, fazer essas Uhum. dietas muito loucas que os pais pedem, ai, eu preciso fazer uma viagem, eu tenho que emagrecer. Tem bookers que é sem noção. Eles indicam para o modelo certas coisas, que eu não vou falar porque eu tenho crianças nos assistindo, mas atitudes assim que são doentias, para que eles percam peso. Dá resultado? Uhum. Dá. Mas eu quero que você fale assim, quando o reflexo desse resultado. Então, assim, então, assim, alimentação, eu sempre falo, se você fizer uma alimentação adequada, você vai perder peso. Né? Eu sou prova viva disso. Eu me alimento, meus filhos se alimentam adequadamente. Se você tiver uma alimentação correta, aquilo vai ser, o resultado vem. Só que assim, tudo que você não fizer da melhor maneira, tipo, se a sua alimentação for meia boca, então assim, não adianta nada você consumir a proteína, mas o preparo dessa proteína for frita. Ou você vai fazer um arroz e você coloca muito óleo nesse arroz. Então, assim, a maneira como você vai preparar os seus alimentos também tem que ter esse cuidado. Então, é tudo. É um casamento, é alimentação, a maneira do preparo dessa alimentação, atividade física, entendeu? Eu sempre falo que 70% da perda de peso é alimentação, mas os 40% vai ser atividade física, entendeu? Então tem que ter uma atividade física. A pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, você conseguir manter muito significativo para você manter a perda de peso. É válido. E com isso, você consegue ter essa melhora no hábito também. Nós falamos muito em perca de peso, muito em alimentação e perca de peso. Mas eu gostaria de saber, em relação a essa perca de peso e alimentação, se ela tem que ser acompanhada de exercícios físicos. Nós falamos sobre atletas, né? E sobre você também, que eu sei que você pratica esporte, malha, se cuida. E a alimentação, ela tem que ser seguida de esporte, prática de algum exercício físico? Sim. Ai, peraí, só arrumar aqui. O que houve? Você quebrou tudo aí, né, Paula? Menina, olha, eu vou te dizer, Johnny. Ai, voltei. Então, assim, o que acontece? Aí a pessoa, os filhos usaram o celular, acabaram com a bateria do celular da pessoa. Já voltei. Então, assim, né? Quando você consegue fazer alimentação e
todo o processo junto, você tem os benefícios do resultado. Agora, se você não fizer alimentação com atividade física, não tem. O que eu falo muito assim dos atletas, porque a atividade física já tá embutida no comportamento deles. Então, eles vão ter um resultado em relação a isso. Essa mentalidade de que só alimentação ou só atividade física vai fazer o progresso, não é. É um casamento, como eu falei, os dois juntos você consegue melhorar. Senão, não tem. E manter. O exercício ajuda a manter, porque tem muitos modelos que eles fazem suas viagens, depois chega lá, eles têm a mudança de hábitos, né? O alimento é outro, chega em outro país, é outra cultura. A distância, essa ansiedade e outros alimentos, na maioria das vezes, refletem o teu organismo e você vai engordar. E tem muitas agências que mandam o modelo de volta, né? Porque ele chegou lá, uma medida, e de repente, em um mês, explodiu. Isso que você falou acontece também com os atletas. Por quê, Johnny? Você tem uma... Calma aí. Vamos repetir outra vez, que não, o pessoal não conseguiu ouvir. Bugou ali. Vamos dar mais... Você tem uma alimentação, acontece muito isso com os meus atletas. Você tem eles vêm numa dieta, numa alimentação toda certinha, e daí quando viaja para uma competição, alguma coisa, aquilo muda. Por quê? Porque são outros hábitos, é outro país, então isso acaba mudando. Então, assim, e outra coisa, na viagem também muitas vezes pode acontecer de ter um ganho de peso por causa de retenção de líquido. Então, tudo isso tem que cuidar e vai existir essa modificação, porque tem com os atletas e vai ter tempero. Em viagem, dependendo do que consumir, o tempero é um pouco mais salgado, a comida é um pouco mais salgada, vai ter uma retenção de líquido maior. Então, toda essa O sal e o açúcar retém líquido no organismo mesmo? O sal e açúcar retém o líquido? O sal retém. O açúcar não. O açúcar não retém. O açúcar, ele dá pico de glicemia. O excesso de açúcar simples, né? Então, você tem o carboidrato complexo e o carboidrato simples. O carboidrato complexo, o que seria? Seria a batata doce, o inhame. Esses você pode consumir que você não tem o pico de glicemia. Isso é muito interessante, que as pessoas consumam carboidrato que seja complexo, que não tem esse pico de glicemia. O que é o pico de glicemia? Porque tem dois tipos de carboidrato, Johnny. Isso é o fundamental assim na alimentação. Para você conseguir perder peso e para você conseguir manter esse peso. Você tem dois tipos de carboidrato, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato complexo, ele é absorvido de uma maneira mais lenta. Como ele é absorvido de uma maneira mais lenta, ele não dá o pico de glicemia. Já o carboidrato simples, ele é absorvido rápido. Como ele é absorvido rápido, ele vai dar o pico de glicemia. E o que eu quero dizer com isso? Quando é absorvido muito rápido, tendo pico de glicemia, você, primeiro, a tua saciedade vai ser menor, porque ele foi absorvido muito rápido, você vai querer consumir mais. E vários picos de glicemia, se você consumir muito carboidrato simples, que é chocolate, trigo, pão, consumido várias vezes, existe a chance da resistência à insulina. Tendo a resistência à insulina, o que acontece? O corpo começa a segurar a insulina porque está tendo muito pico de glicemia o tempo inteiro. Essa pessoa está comendo muito chocolate, está comendo muito pão, a sua alimentação está muito de carboidrato simples, entendeu? E com isso vai prejudicar nessa parte da insulina e pode ter o risco de diabetes. Então, assim, para ter uma alimentação bacana e não ter um aumento de peso, sempre procurar um carboidrato com uma proteína.
carboidrato e proteína. Então, foi consumir, digamos, foi treinar, foi fazer uma atividade física, consome um carboidrato complexo, que seria qual? Batata doce, inhame. Nós estamos terminando aqui, Paulinha. Tá terminando? A pessoa Tá fala terminando. bastante, né? Tá. Vamos voltar, eu vou voltar ali, tá? Para a gente Vamos. continuar, porque tá super. Não sei se você pode. Claro, Porque tá tão claro, vou bom adorar. e o pessoal tá Vou adorar, eu gostando. me Tem umas preparo. amigas ali. Então eu vou desligar e vou iniciar outra vez, tá bom? Tá bom, tchau.